Então, hoje a gente tem um grande problema no Brasil, que são os acidentes que acontecem dentro de casa. Domésticos. Né? São chamados acidentes domésticos. Né? E isso não está... não tem técnico de segurança que cuide, por exemplo, do acidente doméstico. Né? Que profissional que vai cuidar desse tipo de coisa? E aí a gente tem esse problema, que é um problema do Brasil. Né? A falta de cultura voltada para as questões de segurança. Né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou, depois que eu comecei a trabalhar nessa área, essa falta de informação que as pessoas têm. Eu comecei a pensar sobre isso, foi em 2005. Em 2005 eu fui no incêndio, de madrugada. O incêndio começou com um ventilador. Já viu aqueles ventiladores que você tem que girar assim para funcionar? Já viu? Eu tinha um quando Já era teve um criança, desse? já. Quase todo mundo já teve um desse, né? Ainda tem ainda não, né? Não, Deus mudou a situação financeira. Normalmente era já não tenho circulador, mais, né? Normalmente. Já. Então o que acontece? O ventilador... Sabia que ventilador é uma das grandes causas de incêndio? Ventilador e ar-condicionado? Não, sabia. Causa bastante incêndio. Ar-condicionado também? Também. Por quê? Então minha esposa tem razão, que às vezes eu quero deixar o ar ligado pra... E ela dá um esporro. Ela fica com medo de deixar o Por que ar-condicionado ligado. acontece muito nesses equipamentos? É porque normalmente as pessoas estão dormindo. E aí quando a pessoa vai perceber o incêndio, já fugiu de controle, Sim. entendeu? Então por isso que esses equipamentos provocam bastante incêndio. Mas voltando àquele caso, foi em 2005, né, eu fui para o incêndio, que ele começou com um desses ventiladores, o ventilador de madrugada ele parou de girar, mas ele não para de funcionar, a energia continua passando. Até que ele começa a aquecer e pega fogo. Então, nesse caso específico, o ventilador começou a pegar fogo, aí o incêndio do ventilador passou para uma cortina, da cortina passou para uma cama, dormiam duas crianças no quarto. As crianças começaram a gritar, pai, socorro, pai, pai. Quando o pai saiu correndo do quarto dele, tentou entrar no quarto das crianças, não conseguiu mais. A chama já estava muito alta. Quando nós chegamos naquele local, uma cena terrível, uma cena assim lamentável, de muita tristeza. As duas criancinhas assim no cantinho da parede, carbonizadas. Uma de 8, outra de 6 anos de idade. Uma cena terrível, uma cena assim muito triste, de muita comoção, né? Os próprios bombeiros emocionados com aquela cena. E aí eu fiquei um tempo naquele quarto, olhando tudo aquilo que tinha acontecido, né? E comecei a observar a casa daquela família. A casa daquela família tinha grade na janela, tinha muro alto, tinha cadeado no portão. E eu fiquei pensando, caramba, tudo que aquele pai podia fazer para proteger a família dele, ele fez. Só que ele só pensou na violência, esqueceu lá do acidente. Sim. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, caramba, eu também sou assim. E nós somos assim. Por quê? Às vezes a gente vai de carro, pertinho de casa, e não põe cinto de segurança. Por quê? Porque a gente, vou só rapidinho, mas ninguém deixa a chave na ignição com a porta aberta, fala, pode deixar aberta ali que eu vou só ali na outra rua. Porque a gente tem muito mais medo de ser assaltado do que sofrer um acidente. Perdeu um bem material, na verdade. Exatamente. Né? Só que o acidente tem acontecido. Só que não faz parte da nossa cultura falar sobre isso. Chuta quantos incêndios você acha que teve no estado do Rio de Janeiro ano passado? Chuta aí. No ano de 2022. 2022, 2.000 incêndios. No estado do Rio. No estado? Uns 4 mil. Esses números vocês podem conferir, né? O Corpo de Bombeiros tem um anuário, está na página do Corpo de Bombeiros. Foram 34 mil incêndios no ano de 2022. Olha só, 34 mil incêndios. E a gente não fica sabendo disso. E qual o problema da gente não ficar sabendo disso? É a gente achar que isso não acontece. Sim. Então, se a gente acha que isso não acontece, eu não vou prevenir, porque não acontece. Só que acontece o tempo todo, pessoal. O tempo todo. Só que pouco se fala disso, né? Na mídia, por exemplo. A gente cara, não... porque assim, todo dia a gente liga o telejornal ali, a gente é bombardeado por essas informações, né? Eu não assisto muita televisão, mas a maioria das pessoas que estão em casa, meus pais, minha mãe, estão ali o tempo todo sendo bombardeados em relação à segurança, né? Segurança contra a violência. Então, o medo deles é justamente esse. Trancou o cadeado, trancou o cadeado do portão, etc. Pode roubar o carro, enfim, ter o seguro do carro, né? E a gente não tem seguro, muitas das vezes, seguro da casa, enfim. Então, é algo também que talvez seja fruto disso, né? Então, o que acontece? Então, a gente não fala sobre isso. Então, se a gente não fala, a gente acha que isso não acontece. Então, se não acontece, a gente não vai se proteger. Só para vocês terem uma ideia, um mês atrás, mais ou menos, uns 2 meses, 3 meses atrás, mais ou menos, aqui em Nova Iguaçu, uma família pegou fogo de novo, matou 2 crianças. E aí, a mãe saiu para levar a mãe dela no hospital, parece, deixou 4 crianças em casa sozinha e 2 faleceram. Por que eu estou falando desse exemplo agora? Porque para o Brasil, o que foi isso? Né? Essas 2 crianças terem morrido para a sociedade. Foi nada. Mais um óbito. Só que, para aquela família, foi uma grande tragédia. O que eu quero dizer com isso? Que todos os dias grandes tragédias acontecem. Todos os dias você tem uma grande tragédia acontecendo na vida de alguém. E a gente nunca para falar sobre isso.
né? Então, o acidente ele vai acontecer como tem acontecido. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde divulgou esse ano o número de acidentes domésticos no ano de 2022. Foram 8.600 crianças que morreram somente no ano de 2022. Sabe o que Meu significa isso? Foram 23 óbitos por dia, só com acidente doméstico. O que é o acidente doméstico? Aquilo que acontece dentro de casa ou no entorno dela. Mas, E segundo o próprio Ministério da Saúde, 90% deles poderiam ser facilmente evitados.